Meus amigos, muito boa noite a todos. Pausar aqui a música aqui, ouvindo aqui um dobrado militar maravilhoso, né, nessa segunda-feira especial, né? Hoje é dia 27 de maio, né, de 2024, são 18 horas e 26 minutos, de folga hoje. Em casa, descansando, já realizei tudo que tinha para realizar nas atividades administrativas, né? Limpeza da casa e no mercado. Estava aqui ouvindo a musiquinha Dobrado Bom, uma gravação que eu achei muito bonita. Foi postado recentemente no YouTube um dobrado chamado Dobrado André Elias, da Filarmônica Lira Popular de Belmonte, que é um município que tem na Bahia. Essa orquestra maravilhosa tem um canal no YouTube, eu sou inscrito nesse canal, né, e gosto de apreciar essas grandes pérolas musicais, né, dobrados especiais, eu gosto bastante. Eu tenho uma série de dobrados que eu gosto de ouvir. Em casa, no trabalho, às vezes indo para o trabalho ou voltando para casa, estou sempre ouvindo. Dobrados maravilhosos, Batista de Mello, Saudades da Minha Terra, General Klinger, Passo Acelerado, Quatro Tenentes, 4 dias de viagem, entre outros. Tem muitos dobrados maravilhosos. Tem um também maravilhoso chamado 19 de Abril, dobrado lindo também. Grandes dobrados. Vale a pena vocês escutarem. Mas e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Tenho fé em Deus que sim. Estou passando rapidamente hoje aqui para falar com vocês o seguinte. Prestar alguns esclarecimentos. É importante ficar registrado. O primeiro deles é o seguinte. Hoje eu estou com a camisa do Fluminense, em homenagem a esse time maravilhoso que eu tenho um carinho muito grande. Adoro o Fluminense, tenho um amor, um carinho muito grande por ele. E comentar com vocês o seguinte. Na semana passada eu tinha comentado, né, do amor, o carinho que eu tenho pelo Fluminense e citei o meu querido pai, né, num determinado momento do trecho que eu comentei, que eu fiz o comentário, eu comentei que eu era fluminense não só por causa do meu pai, né? Não que tenha parecido, né, que seja algo negativo, pelo contrário, é sinal que ele tem bom gosto, né? Eu também. Da mesma forma que ele tem bom gosto em torcer pelo Fluminense, eu, graças a Deus, tenho também, né? Então, eu queria passar por aqui e comentar, né, essa observação importante, né, esclarecimento. E outra coisa também, o vídeo de hoje, confesso a vocês que eu venho um pouquinho chateado a respeito do tema da política. Antes de eu entrar nesse tema da política, eu queria fazer um outro esclarecimento importante. Vale a pena eu deixar registrado aqui. Esse canal aqui é um link que eu tenho com muitas pessoas. Agradeço o carinho, obrigado. E é o que eu sempre digo há muito tempo. O que eu posto aqui não é nada para ganhar dinheiro, nada disso, não me importo com isso. Simplesmente para me deixar registrado, né? Para um dia, quando eu for pai, minha filha, que eu, com fé em Deus, batizarei de Mariana, né, em homenagem à mãe e à avó de Jesus Cristo, Santa Maria e Santa Ana, ver, assistir, né, detalhes da vida do pai dela, né? Eu acho importante. E até hoje eu não sei como é que esse canal aqui ganhou essa proporção toda. Mais de 400 pessoas, meu Deus. Obrigado. Outro esclarecimento é o seguinte. Em 2022, perto das eleições
do primeiro turno, tem um vídeo que é um áudio meu, que eu comentei sobre o Bolsonaro, né, sobre a gestão dele. Sempre apoiei ele, sempre tive um carinho pessoal por ele e pela família dele. Não é de hoje. Num determinado momento do vídeo, eu comentei sobre o governo dele e citei a palavra, sem querer, arbitrariedade. Eu falei de forma errada. Em relação à vacinação, eu falei que ele agiu com livre-arbítrio. E na minha cabeça, na época, o ato do livre-arbítrio chamava-se arbitrariedade, mas não. Arbitrariedade é uma palavra feia, né? Uma palavra que cabe certamente ao atual 9D lá que está presidindo o país aí, né? Infelizmente. Esse tal de Luiz Inácio, que eu evito até falar o nome dele. O sinônimo de livre-arbítrio, podemos, né? Se a pessoa não quiser falar livre-arbítrio, ela pode falar livre alvédrio, né? Liberdade, autonomia, autogoverno e independência. E por que foi que eu citei esse tema de livre-arbítrio? Foi em relação ao esquema de vacinação, que foi muito importante no governo do Bolsonaro, porque ele concedeu ao povo, concedeu a cada cidadão o livre-arbítrio na decisão de se vacinar ou não se vacinar para a Covid. Isso eu achei excelente, porque se fosse nesse atual desgoverno aí, será que haveria esse livre-arbítrio? Eis a questão. Eu fico me perguntando sobre isso, né? Eu me lembro que em 2021 estava sendo muito cogitado a obrigação da vacinação infantil para que a criança frequentasse a escola. Quer dizer, felizmente não aconteceu isso, né? Parece que era decisão de municípios, mas acabou que ficou decretado que era decisão dos pais da criança, né? Eu achei isso excelente. Então, eu queria comentar isso, né? E outra coisa, sobre a pandemia, os vídeos que eu gravei na época, mesmo que eu não tenha falado nada em relação ao governo ou em apoio ao Bolsonaro, eu sempre apoiei ele, sempre tive do lado dele, sempre tive um carinho por ele. Eu não escondo, não me envergonho, entendeu? Pelo contrário, me identifico com ele. Ele é um cidadão que trabalha e convive com a verdade, entendeu? E eu me identifico com isso. É um homem de caráter, entendeu? É um homem de caráter. Eu coloco a mão no fogo por ele e pelos ministros dele, entendeu? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Pessoas honradas, pessoas sérias, pessoas dignas, entendeu? Estão fazendo falta na condução do país, na boa condução do país, entendeu? Então não podia deixar de passar por aqui e comentar isso, entendeu? E outra coisa, eu não imaginei nunca que ele não seria reeleito. Eu sempre acreditei na reeleição dele, sempre, entendeu? Eu achei inacreditável ele ter perdido as eleições, e é óbvio que houve manobra do STF, é óbvio. Qual é o apoio que o Luiz Inácio tem? Ele não tem apoio nenhum, não é um cara que vai às ruas, porque se ele for às ruas vai ser xingado, vai ser vaiado, entendeu? Então, houve uma manobra sim, não tenho dúvida. E outra coisa, estou lendo aqui o que eu vou comentar. Eu notei um detalhe importante aqui. Naquela época da pandemia, eu evitava falar sobre política porque não achava necessário. Mas depois que eu vi que havia a possibilidade da derrota do Bolsonaro, então eu comecei a falar sobre política e demonstrar o meu apoio a ele. Porque ele sempre esteve do lado do que é o correto e ele fez sempre o que pôde
Durante os 4 anos dele de mandato, ele fez sempre o melhor que ele pôde, entendeu? E outra, ele entregou o país, na medida do possível, bem. Ele fez o melhor que pôde, na economia, na infraestrutura, na segurança, entendeu? Em todos os setores. Não é porque eu gosto dele, não. Os fatos falam por si só, entendeu? Falam por si só. Só a gente comparar. Só a gente comparar o quadro nacional entre 2021 e 2022 e a situação que está agora. Quer dizer, é complicado, né? E outra coisa, a pressão que ele sofreu. Até hoje só houve, na minha opinião, 2 presidentes, né? 3, que tiveram pressões pesadas em cima dele. Jânio Quadros certamente foi muito pressionado, né? Sabe-se lá Deus o que aconteceu dele ter renunciado, né? Bolsonaro nem se fala. 4 anos, setores da mídia, principalmente esquerdistas, né? Não vale a pena ficar citando aqui. Mas a gente sabe quem é da imprensa que ficou malhando ele 4 anos, né? Por quê? Por que setores da imprensa ficou malhando ele 4 anos? Porque ele fechou a torneira, aquela torneira deletéria de ficar molhando a mão da imprensa para falar bem do governo, entendeu? Então um homem honrado, aguentou com mãos de ferro, um pulso firme, 4 anos, entendeu? 4 anos que só Deus sabe o que se passava no coração dele, o que ele sentia, entendeu? Sabe-se lá se ele dormia bem. Eu não queria estar no lugar dele, não. Eu não sei como ele conseguiu ter força. É Deus, é Deus. Eu não tenho dúvida que é Deus que concede força. E aguentar 4 anos, setores da mídia, comunista, ficar malhando o cara, isso é uma vergonha. Entendeu? E por causa de dinheiro, porque o governo não está molhando a mão da mídia, vergonha. Aí usaram a pandemia aí para malhar ele mais ainda, e a gente sabia que havia um viés político nisso. Quem é inteligente, quem não é bobo, sabia disso, entendeu? Então eu queria comentar sobre isso, entendeu? E voltando ao que eu estava falando de presidentes que, na minha opinião, sofreram grandes pressões. Jânio Quadros, eu acredito que ele tenha sido muito pressionado. O próprio Getúlio Vargas também, eu acho que ele foi muito pressionado, né? Bolsonaro nem se fala. Chocante. Pressão que ele passou 4 anos ali, ó, direto. Pressão em cima dele, crítica em cima de crítica. Entendeu? Um exemplo. Um exemplo. E o Collor, né? Eu acredito que o Collor também tenha sido muito pressionado também. E foi um governo importante, porque muita gente critica o Collor até hoje, mas o Collor foi o responsável por acabar com aquela pouca vergonha do sujeito colocar 100 cruzeiro na poupança, quando era um mês depois tinha o dobro. Qual é a economia que vai resistir um negócio desse? Pelo amor de Deus. Então ele acabou com essa mamata, entendeu? Foi bem feito. E quem eu acho também que sofreu uma leve pressão e que só não foi mais porque passou pouco tempo governando, mas ainda assim fez um bom governo, Michel Temer. Michel Temer, ele e aquele ministro da fazenda dele, o Henrique Meirelles, estabilizaram a economia. Fez uma transição boa para o Bolsonaro, entendeu? E outra coisa, o Temer tinha aquele presidente da Petrobras dele, era o Pedro Parente. O Pedro Parente, ele instalou uma política de preço na Petrobras que conseguiu recuperar o caixa da empresa, né? O combustível ficou um pouco caro, mas foi necessário, porque, o PT tinha saqueado tudo, tinha sugado a Petrobras, a empresa quase faliu. Vergonha. O PT só faz asneira, para não falar um palavrão aqui. E outra coisa,
quero fazer um relato importante aqui, que eu nunca comentei isso aqui, mas vou comentar, porque eu não devo nada a ninguém. Ninguém me deve nada, também não devo nada a ninguém. Eu tenho a grande missão de ser convocado desde 2018. Eu sou convocado para ser mesário. E eu fui convocado porque meu título era do estado do Ceará e em 2018 eu transferi para o Rio de Janeiro, né? Em 2016 eu não votei, justifiquei porque estava fora do município que eu voto. Justifiquei só no primeiro turno, porque lá só houve eleição no primeiro turno, né? E em 2018 eu votei porque transferi meu título para o Rio. Eu tinha que votar no Bolsonaro. Era de grandiosa importância. Entendeu? E até hoje peço a Deus e vamos torcer aí para que ele saia candidato em 26, que tem meu voto novamente. Entendeu? E então é o que eu estava falando. E desde 2018 que eu tenho essa grande missão, para mim é motivo de honra o Tribunal Regional Eleitoral lembrar de mim, né? Lembrar desse simples cidadão aqui para exercer essa missão honrada de ser mesário, né? E em 2022 foi o único ano que eu vi um terminal de urna apagar a tela. Apagou a tela do terminal, apagou a tela da urna, ficou tudo escuro, cheio de letras e números. Poxa, acontece um negócio desse? Será que aconteceu só comigo na sessão que eu fui mesário? Claro que não. Deve ter acontecido em outras pelo país. O que será que houve com os votos que foram computados do momento que apagou o terminal e a urna para trás? Esse fato foi repassado para a ata, porque toda zona eleitoral, toda sessão tem uma ata. Então foi anotado na ata o horário e tudo direitinho. Agora, será que foi perdido os votos? Eu não achei isso normal. Não achei isso normal. Foi o único ano que eu vi isso acontecer. Quer dizer, é pra gente se perguntar, né? Não estou querendo descredibilizar o sistema eleitoral brasileiro, que é muito sério. Eu acompanho de perto, sou testemunha atuante e ocular. Mas, pô, um apagão desse, o terminal está funcionando, de repente apaga o terminal, apaga a urna, fica tudo, a tela escura, cheia de letras e números. Eu me lembro que quando a biometria de uma determinada pessoa na fila, porque ficou uma baita de uma fila, por que ficou a fila? Porque tinha que testar 4 vezes, tinha que ser testado 4 vezes a biometria da pessoa. Se não passasse, a biometria do mesário liberava o cara para votar. Quer dizer, por que a biometria do mesário? Por que não a biometria do votante? Ah, a biometria não passou, meu camarada? Vem no segundo turno. Entendeu? Era isso que tinha que ser feito. No primeiro turno aconteceu isso. No segundo turno nem tanto. Mas no primeiro turno aconteceu isso. Entendeu? O votante testava 4 vezes a biometria. Se na 4ª vez a biometria não lesse, a 5ª tentativa tinha que ser a do mesário para liberar o cara para votar. E se não fosse a pessoa? E se a pessoa estivesse usando o título eleitoral e o documento de uma pessoa que morreu da Covid? Quer dizer, há coerência nisso? Há coerência num resultado desse? E outra coisa, se houve uma sacanagem do STF, ou seja lá de quem, fizeram com tanto medo que esse miserável desse Luiz Inácio aí não chegou a 51%, chegou a 50, uns quebrados. Tamanho medo deles, entendeu? De divulgar o resultado. Então, eu estou deixando isso registrado. Eu não podia deixar de não citar isso.
Vocês me desculpem aí o desabafo, mas é que isso me aborrece, entendeu? Isso me deixa chateado, porque é uma injustiça. É uma injustiça. Uma injustiça terrível. Pô, a mais recente agora, já falando pro tema que eu queria falar, dois assuntos que me deixaram triste essa semana passada. O primeiro deles, um ato lamentável do STF que descondenou pessoas que foram sentenciadas aí graças à Operação Lava Jato, que passou o Brasil a limpo. Há um Brasil antes da Lava Jato e depois. E eles agora estão jogando pelo ralo tanto trabalho, entendeu? Provas evidentes, réus confessos. Uma descondenação, uma anulação que muito me entristeceu foi a do Marcelo Odebrecht, porque o cara é réu confesso. Há relatos dele falando como é que era a maracutaia toda. E aí o STF vai e brinda esses caras aí com essa anulação de condenação. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha e fica por isso mesmo. Ninguém vai às ruas, ninguém faz nada. Estão esperando o que acontecer? O Brasil chegar à estaca zero? Não, porque a impressão que eu tenho é essa. Uma pujança dessa, uma pujança maravilhosa dessa que é o Brasil. Já pensou se beira uma Venezuela da vida? Ou Cuba? Não, porque eu fico assustado. A gente vê aí o estado do Rio Grande do Sul, coitado. A calamidade, a miséria, a desgraça que está lá. Já pensou se isso se espalha para o país todo? Isso gera uma crise econômica? Quer dizer, preocupante. Eu fico preocupado. Eu amo o Brasil, pô. Foi aqui que eu nasci. Foi aqui que meus pais nasceram. Meus irmãos, meus sobrinhos, meus avós, meus descendentes. Pô, não pode, gente. Não pode, a gente não pode ficar calado, não. A gente não pode ser omisso, não. Entendeu? Eu fico triste com isso. Me desculpem aí o desabafo. Outro assunto que me deixou aborrecido também foi a ida do deletério do Fernando Haddad na Câmara dos Deputados na quarta-feira, dia 22 de maio agora. Essa semana passada. Provavelmente para falar de atos, né, em apoio ao Rio Grande do Sul. Foi sabatinado lá. Eu assisti o vídeo. Tem no YouTube. 4 horas. O canal UOL, felizmente, gravou e postou na internet. Eu assisti 4 horas, o cara perdido. Pô, o cara não fala nada com nada. Poxa, foi questionado sobre quais foram os atos do Ministério da Fazenda em apoio lá ao Rio Grande do Sul. O cara ficou desviando do assunto, gente. Poxa, citando o tema de paternidade. Isso é uma palhaçada, rapaz. Isso é uma falta de vergonha na cara. O Fernando Haddad tinha que tomar vergonha. Pô, um sujeito velho, já está na meia idade e falando tema de paternidade. O que tema de paternidade tem a ver com uma situação dessa? O cara exumando o assunto da pandemia. Ah, fala sério, que vergonha. Não falou nada de concreto, não falou nada. Vergonha. É muito revoltante isso, vocês me perdoem, entendeu? Falou do precatório, ou citando o precatório. O que precatório tem a ver com o tema que ele ia comentar lá? Nada, nada. Hoje eu fiz uma pesquisa, pessoal, sobre esse precatório. Eu anotei no site do Senado, eles explicam direitinho sobre isso. Aí eu anotei aqui que o precatório é uma ordem judicial para pagamento de dívidas dos governos federal, governos estaduais e governos municipais,
cuja ação foi perdida pelo próprio Estado e transitada e julgada, ou seja, quando não há mais recursos, aí existe o precatório. Há uma lei criada no governo do querido Bolsonaro, Lei 1581 de 2020, que trata dos precatórios em âmbito federal, né? Então essa lei, criada no governo dele, foi muito bem criada, né? Um detalhe importante: essas sentenças que integram esse tal precatório, muitas delas foram advindas da Justiça Federal e do STF, principalmente na gestão do Bolsonaro. Ou seja, o judiciário sempre querendo ferrar o cara. Deprimente. É lamentável um negócio desse, entendeu? É muito revoltante isso. Poxa, é uma injustiça, gente, sem tamanho. E outra coisa, na época, o ministro Paulo Guedes foi questionado e ele deu uma declaração, segundo eu li um site na internet, um site sobre economia, que muitos desses precatórios estavam vindo arrastados desde que ano? Sabe de que ano? 2002. Então quer dizer, é justo o cara ter que pagar integralmente todos os precatórios, muitos deles de 2002, de 20 anos se arrastando? Ah, palhaçada, né? Palhaçada. Ou seja, esse atual desgoverno é um governo gastador, perdulário, um governo sem vergonha, sem caráter. Em vez dos caras economizarem, pararem de gastar com palhaçada de Rouanet, com palhaçada de molhar a mão de certos setores podres da mídia, entendeu? Vocês sabem quem são. Vocês sabem quem são essa mídia. Em vez de economizarem, pararem com esses gastos deletérios, não. Bota a culpa no governo do Bolsonaro, esse problema dos precatórios. Aí o cara vem falar isso na Câmara dos Deputados Federal, um assunto que não tem nada a ver com o tema que ele foi lá falar. É um infeliz, para não falar um palavrão. Eu não gosto de falar palavrão, mas tem hora que a gente fica pé da vida com isso. É sério. Eu também queria fazer um outro esclarecimento importante. Teve um vídeo recente, eu falei sobre política e eu citei sobre uma possível queda do esse tal de Luiz Inácio aí, né? Eu acredito naquela hipótese. Se o desemprego aumentar, se a economia piorar, e só teve um tema que eu citei que eu não acredito mais naquilo. Se o Davi Alcolumbre fosse eleito presidente da Câmara, presidente do Senado. O Davi Alcolumbre, em 2019, ele tinha um pensamento. Hoje em dia eu não sei qual é o pensamento desse cara, então aquilo ali está descartável. Hoje, no cenário que nós temos, com o posicionamento do Senado, o melhor candidato para a presidência do Senado é o Rogério Marinho. Então, eu torço para que o Rogério Marinho ganhe a presidência do Senado. Vamos torcer aí para que ele se candidate. É um homem inteligente, um homem sábio, um homem que age com muita temperança, entendeu? Sabe ser articulador, sabe dialogar com ambos os lados, seja o político da vertente da direita ou seja o político da vertente da esquerda. Então vamos torcer, gente, para que o Rogério Marinho ganhe a presidência do Senado. Merece. Vai honrar o bom legado de maravilhosos senadores que integraram aquela egrégia casa. Senado, lugar especial. Já abrigou ali Rui Barbosa,
Um grande senador que eu gostava, que apesar de ser de esquerda, mas era um homem sério. Jefferson Pérez, grande senador, faz falta. Um outro senador que eu gostava, Cristóvão Buarque, Jarbas Vasconcelos. Tinha um do PMDB do Rio Grande do Sul também que eu gostava. Era o. Era o. Era o nome dele. Era Pedro Simão. Grande Pedro Simão. Antônio Carlos Magalhães nem se fala. Grande brasileiro também. Faz muita falta no Senado. E tem um que hoje em dia é governador de Goiás, que eu adoro também, que tem um legado maravilhoso no Senado. Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado uma vez enquadrou o Eduardo Braga, esculhambou ele. Achei bem feito. Eu trabalhei num café no Rio Design Barra, tive o desprazer de ver o Eduardo Braga. Pensei de comentar com ele sobre esse fato aí da saraivada que ele recebeu do Caiado, mas fiquei com medo dele mandar me prender. Pois é. E então é isso. Eu torço, vamos torcer aí para que o Rogério Marinho ganhe a presidência do Senado Federal e na Câmara dos Deputados Federais também o ano que vem, no início do ano que vem, tem eleições lá para presidência da Câmara dos Deputados Federal. E meu voto, se eu fosse deputado federal, meu voto era no Van Hatten. Grande Marcel Van Hatten, um gaúcho, uma pessoa da maior qualidade, da maior seriedade, da maior dignidade, um grande orador, um cara sério também, que sabe se expressar bem, um grande articulador, entendeu? Amigo de uma pessoa maravilhosa que entende de política, já foi candidata lá na Bahia também pelo Novo, a Priscila Chamas, pessoa também maravilhosa. Pesquisem sobre ela, ela tem um canal no YouTube e é muito sábia, entende muito de política e é um grande amigo dela, né? É uma pessoa séria. Graças a Deus o nosso país está cercado de gente boa. Se todo mundo se unir, né, o bem a maioria vai tirar essa cúpula ruim aí. Com fé em Deus. Entendeu? Então vamos torcer aí, gente, para que o Van Hatten ganhe a presidência da Câmara dos Deputados Federais. Vamos torcer para que o Rogério Marinho ganhe a presidência do Senado, né? Para articularem aí uma possível saída aí desse Luiz Inácio aí, porque os caras já deu o que tinha de dar. Acabou. Entendeu? Pô, o país vai levar no mínimo 2 anos aí de rescaldo econômico aí para se recuperar desse desgoverno miserável. Uma coisa terrível. E eu anotei aqui um detalhe importante do querido Rogério Marinho, o seguinte: o cara percorreu o país inteiro, quando ele era ministro do Desenvolvimento Regional, ele, Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, grande ministro da infraestrutura, que realmente levou o país para frente. Poxa, quantas obras importantes, pavimentações de vias aí nessas BRs Brasil afora, pô, não está no gibi, entendeu? Então, essa turma tem que estar de volta de novo. E que, graças a Deus, São Paulo está sendo muito bem cuidado. Grande governador, é um cara exemplar. Um cara exemplar. Pô, você vê Jorginho Melo, mesma coisa, gente boa. Grande governador. Grande amigo do Alexandre Garcia. Inclusive eu estava assistindo um vídeo do Alexandre Garcia. Achei bonito ele falando que o Jorginho Melo estava falando com ele: Alexandre, aqui em Santa Catarina eu estou desassoreando tudo, fazendo limpeza de rios, lagos, para, se vier a chuva, ter uma boa passagem de água. Quer dizer, é um povo que investe em prevenção, entendeu? Não é causar, não é tratar do problema quando ele já está causado, né? É prevenir, prevenção. Isso é importante. Então tá de parabéns. Mas é isso, pessoal. Era isso que eu queria comentar com vocês. Comentei tudo o que eu tinha para comentar.
Eu estou passando por aqui para estimar também uma abençoada semana para cada um. Que Deus abençoe e proteja de maneira grandiosa, poderosa, infinita a cada um, né? Hoje e sempre. Não vamos desanimar, gente. Não vamos desanimar, porque dias melhores virão. Deus é fiel, não desampara nunca um filho fiel. Eu acredito muito nisso. E quando eu quero desanimar, eu penso na moça maravilhosa que eu gosto e eu fico mais animado. Então, quando você estiver desanimado aí do outro lado, pense numa pessoa que você gosta, né? Pense em coisas boas. Aí a gente eleva o pensamento a Deus e a situação melhora, né? Eu penso dessa forma. Mas é isso, pessoal. Um abraço carinhoso. Queria comentar um detalhe com vocês também. Faleceu, né, o pai do querido Otônio de Paula, né? Uma pena. Otônio de Paula é um amigão do Bolsonaro, né? Fiquei triste de saber dessa notícia, né? Deus abençoe ele e a família dele aí, que dê força, né? Mas é isso, meus amigos. Um abraço carinhoso, tá, para todo mundo aí. Tamo junto sempre. Tchau.